Meus senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já inaugurou o reino dos céus. Concorda com isso? É o que nós lemos na Escritura. Ele já inaugurou. Algumas correntes teológicas esperam. Não, Ele já inaugurou o reino. Contudo, os sinais da presença deste reino, eles ainda são escassos em nosso meio. Nesse bloco de ensino que nós estamos estudando, chamado As Parábolas do Reino, nós já vimos a parábola do semeador em vários sermões e vimos a primeira parte da parábola do joio e do trigo. Sim, nós teremos outra exposição no joio e no trigo. Naquela ocasião, nós vimos que Jesus, naquela parábola, ele não estava falando sobre a igreja, porque lá o reino ele deve ser compreendido como todo o mundo, porque o Senhor reina sobre todo o mundo. Jesus já é Rei dos reis, Senhor dos senhores, com todo o poder sobre céus e terra. E lá nós aprendemos que o joio e o trigo, eles devem crescer lado a lado neste mundo. Vimos também que a palavra de Deus, ela sempre lidou com esses dois tipos de homens. A semente da serpente e a semente da mulher, o joio e o trigo. Vimos ainda os riscos de arrancar o joio antes da hora, porque o juízo, ele pertence a Deus, não aos homens, não à igreja. Nós não sabemos também quando será o tempo da colheita, mas uma coisa nós temos certeza, nós sabemos que ela acontecerá, e que ela acontecerá no final desta era. Agora, meus irmãos, nós temos à frente as parábolas do grão de mostarda e do fermento. E essas duas pequenas parábolas, elas são como duas faces de uma mesma moeda. A primeira está ensinando a respeito do crescimento externo, exterior do reino, e a segunda do seu crescimento interno, interior. Tanto que muitos intérpretes afirmam que elas não devem ser separadas. Mas eu creio que nós poderemos ter o maior proveito, extrairmos mais, estudando elas separadas. Desta maneira, avancemos para o que diz no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 13, a partir do verso 31, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e semeou na sua horta. Esse grão, mesmo sendo a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, atingindo a altura de árvore, de modo que vêm as aves do céu e fazem ninhos em seus ramos. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Bendito Senhor e Deus, nosso Pai, nós vamos a Ti em nome de Cristo Jesus, e é por meio de Cristo que nós podemos Te chamar de Pai. E movidos pelo poder do Teu Santo Espírito, nós clamamos a Ti, que Tu seja gracioso conosco nesta manhã. Clamamos a Ti que o Teu Santo Espírito nos guie pela mão, pela Tua palavra. Que Ele registre em nossas mentes e corações o ensino da Tua palavra e que efetue em nós o querer e o realizar, o colocar em prática a esperança que a Tua palavra nos apresenta nesta manhã. Senhor, que o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, seja glorificado em nosso meio. É o que nós pedimos a Ti, nesse nome santo do nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, hoje então nós veremos a respeito do humilde começo do reino dos céus. Veremos os problemas de interpretação desse texto e veremos qual é o significado da comparação do reino com a menor de todas as sementes.
Depois nós veremos o surpreendente crescimento deste reino, veremos ainda os problemas do crescimento, porque, meus irmãos, nós não podemos nos iludir com o poder humano. O reino de Deus não diz respeito a poder humano. Por fim, nós veremos a esperança do verdadeiro crescimento. E esse é o sentido da parábola, a conexão início-fim, que a história de uma semente nos ensina. E então nós vamos aplicar isso às nossas vidas. Charles Spurgeon, ele chamou esta parábola de grande e pequena parábola, porque, diz ele, ela contém um mundo de ensinamentos encerrados em poucas palavras. A própria parábola em si é como um grão de mostarda, diz ele. Já os ensinamentos que dela emanam constituem uma árvore frondosa. Isso é verdade. Aqui, meus irmãos, reforço, o reino não é um mundo, mas esse grão de mostarda. E esse grão de mostarda representa aqui a igreja, e representa aqui os crentes, que constituem a igreja, porque é um reino que foi plantado e cresce nesse mundo. O Senhor ensinou que nós não devemos desprezar os pequenos começos, os humildes começos, porque o começo deste reino foi humilde. Mas ele está ligado intimamente à consumação gloriosa num futuro breve. Nos corações aonde o reino ele já criou suas raízes, os resultados eles são inevitáveis. É como uma semente que germinou e está crescendo e desenvolvendo-se conforme o tempo, o propósito e a boa vontade do Senhor. Que Deus nos ajude a compreender estas coisas. Assim, em primeiro lugar, vejamos esse humilde começo e começamos vendo o problema da interpretação. Porque, apesar de ser uma pequena parábola, ela é grande e é conflitante a quantidade de interpretações que são oferecidas a ela. Lembre, Jesus, e isso não deveria nos estranhar, porque Jesus, nós vimos isso no verso 34 e 35, Jesus ele usou parábolas para, primeiro, tornar mais fácil o seu ensino. Ok, isso é o que todo mundo diz, mas a gente não pode esquecer que tem mais coisas envolvidas. Ele usou parábolas também a partir de um momento para distinguir os seus ouvintes. E qual é essa distinção? Ele estava, por meio das parábolas, edificando os eleitos e endurecendo os réprobos. Nós não podemos jamais esquecer disso. Então a quantidade de interpretações não deve nos assustar. Veja, há discussões se a figura que esta parábola está apresentando, ela é negativa, ou ela é positiva, ou ela é neutra. Entre as principais explicações, eu vou destacar 3. Ela não está limitada às 3, mas cada uma dessas 3 que eu vou citar, ela varia um pouco e aí dá a multiplicidade de interpretações. A primeira delas é que a igreja crescerá e será um poder mundial abrangendo toda a humanidade. Essa é muito comum de nós ouvirmos. Contudo, meus irmãos, nós devemos interpretar as coisas à luz da palavra de Deus, por meio da analogia da fé. A própria palavra interpreta a palavra. E essa ideia deste crescimento contradiz as Escrituras. As Escrituras elas não predizem tal êxito para a verdadeira igreja. Muito pelo contrário, as Escrituras nos ensinam que os últimos dias da igreja serão os piores. Outra explicação é de que a igreja terá um crescimento falso, essa é a interpretação da linha negativa, conquistando um poder mundial, tal como a igreja romana. Contudo, a parábola ela não afirma aqui nenhum crescimento anormal do grão de mostarda. E ela também não diz que tal crescimento é desagradável a Deus. Irmãos, é difícil dar sentidos à parábola, porque o nosso Senhor, ele não explicou ela.
E é mais difícil ainda dar sentidos negativos para a figura das árvores ou das próprias aves, uma vez que o Senhor não destacou nada sobre isso. A terceira explicação é que, apesar de um início insignificante, tal como a igreja verdadeira sempre tem sido ao longo da história, ela continuará crescendo e se desenvolvendo até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, tornando-se por ocasião então do seu retorno e no seu retorno um glorioso reino. Lembre, o reino já foi inaugurado, mas nós esperamos a plenitude deste reino. Nós vivemos o já e o ainda não. O reino já veio, mas ainda não em sua plenitude. Por isso que o próprio Senhor que inaugurou o reino e disse que o reino já estava no meio dos seus discípulos, também nos ensinou a orar, dizendo: venha o teu reino. É essa plenitude que nós esperamos. Calvino ele pareceu ir nessa direção, quando ele afirmou que Jesus estava aqui estimulando os seus discípulos a não se escandalizarem, nem a perderem a esperança e recuarem por conta do humilde começo e desenvolvimento do Evangelho. Eu creio, meus irmãos, que essa interpretação vai na linha correta, mas ela ainda necessita de um complemento. A semente de mostarda, apesar de muito pequena, ela produz uma árvore que pode atingir até 4 metros de altura. É um bom crescimento. Por uma semente ínfima, uma árvore de 4 metros. Mas os irmãos vão concordarem comigo que se o nosso Senhor Jesus Cristo ele quisesse apontar apenas para a grandeza do reino, ele poderia ter escolhido uma árvore muito maior, ou ter dado um outro exemplo de grandiosidade. Não é verdade? Nesse sentido, eu creio que a interpretação de Don Carson ela é mais precisa, e eu vou nesta linha. E eu vou repetir várias vezes essa ideia que eu vou falar agora para os irmãos. Observe o seguinte: o reino, ele é comparado não com o grão propriamente dito, mas com a história do grão de mostarda. E isso é importante. A comparação não é com um grão estático, mas é com um grão que passa por certas mudanças. E enquanto passa por estas mudanças, ele continua sendo e tendo a mesma essência. Entendem isso? Jesus estava ensinando aqui, meus irmãos, algo novo. Ele estava ensinando que há uma conexão orgânica entre o pequeno começo do reino, no seu ministério terreno, e a sua consumação gloriosa em algum momento no futuro, quando ele retornar. Há uma conexão orgânica. Assim, o nosso Senhor, ele ecoava Zacarias 4, quando nós lemos o seguinte: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Jesus, meus irmãos, estava ensinando que a minúscula semente leva a planta madura. Ou seja, há uma conexão básica, há uma conexão elementar, uma conexão fundamental entre a aparência inicial do reino, sem nenhum esplendor, e a sua glória futura. Aquele começo sem nenhum esplendor, ele não tem esplendor aos olhos dos homens, mas ele é glorioso e tem em si a semente da glória futura. Há nesse grão de mostarda uma imensa árvore em expansão. Assim, há já grandiosidade no início desse reino, mas que somente será revelada em sua plenitude no dia da consumação. Compreenderam isso? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Observe que, em segundo lugar, o reino, ele é semelhante, não é igual.
Devemos ter cuidado quando nós lemos essa expressão na palavra de Deus, semelhante, porque ela deve nos deixar claro que o reino dos céus, ele não é igual a uma semente de mostarda. Toda parábola tem o seu limite, meus irmãos. Toda parábola tem o seu limite. Ela ilustra algo, mas ela não esclarece de maneira exaustiva a verdade que ela está ilustrando. Note, o reino então ele não é comparado com uma semente, mas ele é comparado, como eu disse, com a história desta semente. Um homem tomou uma semente e plantou e ela cresceu. As mudanças que essa semente passa, sem perder a essência, sem mudar aquilo que era desde o início. Jesus estava tornando familiar várias características do reino. E para isso ele utilizava de exemplos e comparações que fossem familiares aos seus seguidores. Essa é a parte que as parábolas favorecem, facilitam a compreensão, né? Mas não devemos esquecer que ela também distingue. Isso ajuda a entender aonde está o foco das parábolas. Não apenas no crescimento do reino, mas na sua essência. Desde o humilde começo. E quando nós chegarmos ao final, os irmãos vão entender por que eu estou frisando isso. A sua essência desde o humilde começo até a futura glorificação. Em terceiro lugar, a menor de todas as sementes. Você talvez já foi confrontado com isso. Será que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele cometeu um erro quando ele afirmou que o grão de mostarda era a menor de todas as sementes? Preste atenção nisso aqui, porque nós podemos ser confrontados a respeito disso. E nós podemos ser confrontados por dois grupos. O primeiro grupo, aquelas pessoas que têm uma dúvida sincera, aquelas pessoas que querem compreender, aquelas pessoas que leram alguma coisa do National Geographic e entenderam que, poxa, mas não é a menor das sementes, o que eu faço agora? E nós podemos ser confrontados também pelos críticos, né? Por aqueles meninos de internet que gostam de afirmar que a Bíblia contém erros. E Jesus não pode ser Deus porque ele errou quando ele afirmou isso. Vamos lá. Muitos afirmam que Jesus errou. Por quê? Porque algumas orquídeas tropicais, elas têm sementes do diâmetro de 0,09 milímetros. É muito pequeno. É muito pequeno. E as orquídeas tropicais são, sim, a menor semente. Enquanto que a semente de mostarda, ela tem um diâmetro de 1,2 milímetros. Ela é muito pequena. Mas comparado com a de orquídea, ela é mais que o dobro. Contudo, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não estava aqui fazendo afirmações sobre botânica. Ele não estava aqui dando uma aula de biologia. Ele não estava aqui se referindo a todas as sementes existindo no mundo, mas apenas aquelas sementes que aqueles fazendeiros palestinos conheciam e semeavam no seu campo. Não adianta falar para ilustrar alguma coisa de algo que a gente não conhece, não é verdade? Eu vou ilustrar um negócio para você, mas eu vou falar de algo que você não conhece, então eu vou ter que ilustrar esse algo para você entender. Não é assim que funciona. O que Jesus falou é verdadeiro no contexto em que ele falou. Essa era realmente a menor semente que era cultivada na Palestina, porque não existiam naquela época sementes de orquídeas tropicais naquela região. Não havia ainda esse comércio. Sendo assim, era a menor semente que os ouvintes de Jesus poderiam conhecer. Além disso, comparar algo a um grão de mostarda era uma forma comum de falar entre os judeus, sendo naquela época uma expressão proverbial.
Era uma expressão proverbial no primeiro século, que indicava o quê? Indicava algo pequeno, indicava algo insignificante. Veja, o próprio Senhor Jesus Cristo utilizou essa mesma ilustração, essa mesma expressão proverbial em outro momento. Ele usou essa figura para ilustrar a importância da fé, mesmo quando ela é pequena. O que ele disse? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nós vemos isso em Mateus 17. Uma expressão proverbial. Ao usar uma expressão proverbial, Jesus ainda usou uma figura de linguagem. Arcis Sproul, ele nos lembra que nós ouvimos, lemos e até mesmo usamos hipérbole o tempo todo, sem o menor escrúpulo. Ele dá um exemplo no seu comentário de você ter um time da sua cidade, esse time sagrou-se campeão e ele retorna para a cidade. E aí o jornalista vai descrever a recepção desse time. E aí o jornalista coloca: toda a cidade de Blumenau se reuniu para receber. Quando um jornalista diz isso, ele não está dizendo que todo e qualquer habitante daquela cidade saiu para ver. E você não vai cancelar o jornal porque ele tem uma inverdade ali. Você tem que compreender uma figura de linguagem. A própria Bíblia usa isso. Nós vimos já na exposição de Mateus capítulo 8, quando Jesus ele expulsa o demônio daqueles dois pobres miseráveis, dos gadarenos, nós lemos o seguinte: toda aquela cidade dos gadarenos saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirassem dos seus termos. Ora, nós sabemos que o texto não quer dizer que cada um dos cidadãos daquela cidade saiu ao encontro de Jesus. Paulo também não mentiu ao afirmar que ele era o maior dos pecadores, ainda que nós saibamos que eu sou. E talvez, se você for sincero, você é muito pior do que Paulo. Portanto, ao afirmar que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, Jesus está falando uma verdade no seu contexto. Ele está falando uma verdade de forma proverbial e ele está falando uma verdade usando uma metáfora. Mas vamos lá. Qual o significado desta comparação? O reino que Jesus inaugurou parecia ser, naquele momento, insignificante aos seus contemporâneos. Não é verdade? Um jovem de 34, 33 anos, reunido com algumas pessoas de má índole, dizendo: o reino dos céus chegou. Veja, como é que o rei chegou ao mundo? Reis nascem em berço esplêndido. Mas o rei veio como um bebê frágil, nascido numa manjedoura humilde. Na capital, Jerusalém? Não, em Belém, uma vila sem nenhuma importância. Ele nasceu e viveu na pobreza, trabalhando duro como um carpinteiro, e não tinha onde reclinar a sua cabeça. O Rei dos Reis, ele inaugurou o seu reino sem riqueza e sem exército. E veja, quando ele vem inaugurar esse reino não estava no vácuo. Ele tira esse reino das mãos de Satanás. E ele vem sem exército. O nosso Senhor, então, ele vem cercado de pecadores, pessoas de má fama, ladrões, prostitutas. Ele vem cercado de doentes, cegos, surdos, mudos, paralíticos, leprosos. Ele vem cercado de esfomeados. Ele vem acompanhado por homens pobres, ex-pescadores, iletrados, que são os seus apóstolos. O Rei dos Reis, ele é abandonado pelos seus discípulos. Ele é entregue nas mãos de pecadores pagãos. Ele é crucificado e morto entre dois bandidos,
numa vergonhosa cruz que ele carregou pela cidade, numa vergonhosa condição. O reino ele foi inaugurado, mas hoje, meus irmãos, o rei está oculto. E veja, a doutrina que permaneceu era e continua sendo pedra de tropeço. Era pedra de tropeço para os judeus, era loucura para os gregos e continua sendo pedra de tropeço e loucura para aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Os seus apóstolos, eles proclamavam que o rei havia sido morto. E enquanto proclamavam isso, ofereciam a vida eterna a todos os que crescem que ele ressuscitou e se arrependessem dos seus pecados. A pequenez e a insignificância de uma semente de mostarda era um símbolo adequado para representar essas coisas. Jesus, ele estava destruindo a falsa expectativa que havia sobre o reino de Deus. O reino não seria inaugurado com esplendor. Eles confundiram as coisas. Eles acharam que o Messias ia vir marchando com o exército e varrer o Império Romano. Mas o Salvador, o Rei, era a simplicidade em pessoa. Eles erraram os tempos. No futuro esse Rei retornará, e não com exército de homens, mas com exército de anjos, cercado de pecadores, revestidos de incorruptibilidade, e aí sim, então, toda essa terra será purificada com fogo. Aprendemos assim, meus irmãos, que nós não devemos desprezar os humildes começos. Vejamos, em segundo lugar, o surpreendente crescimento. Lemos o seguinte, que um homem semeou na sua horta. Como eu afirmei, Jesus, ele usou um exemplo da vida diária. Naquela época, quase todos tinham a sua própria horta. Agora veja, a parábola, ela narra um trabalho bastante simples. Há uma insignificância também nesse trabalho. Uma semente, um único grão de mostarda, isso é o que o texto diz literalmente, um homem que toma essa semente e planta na sua horta. Em algumas traduções, no seu campo. O trabalho descrito, ele é tão insignificante quanto a semente. Agora note o seguinte, primeira coisa, nós não estamos falando da obra de salvação realizada por Jesus Cristo. Esta obra, meus irmãos, envolveu um trabalho imensurável. Trabalho esse que Isaías chamou a obra da cruz de o fruto do trabalho da sua alma, ou em outra tradução, o fruto do seu penoso trabalho. O ponto é que o rei, ele chegou sem alarde, e o reino, ele foi inaugurado sem comoção, assim como um simples homem plantando uma semente na sua horta. E agora, a nossa ordem é proclamar este reino. Podemos então extrair uma aplicação livre aqui desta passagem. Basta, irmãos, a nós, basta tomar a semente do Evangelho e plantá-la neste campo, plantá-la no mundo. O Evangelho não é uma filosofia fechada, estrita para alguns iluminados, não. É uma mensagem muito simples. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Note que o reino dos céus foi, aqui, comparado com uma única semente. Daqui nós extraímos também um aprendizado. Não há dois reinos. Não há dois reinos, há um único reino. E não há duas ou mais mensagens do Evangelho. Há apenas uma mensagem do Evangelho, tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderoso para salvar. Assim como há apenas uma única igreja. Não uma placa, não uma denominação, mas uma única igreja. Por isso que nós confessamos, cremos na Igreja Universal ou cremos na Igreja Católica. O problema é que esses dois termos
para nós no Brasil foi meio complicado, mas o que significa isso? Que há uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Fazendo uma outra aplicação, note que o homem tinha uma horta, e todos nós também temos, ou deveríamos ter, essa horta. Uma horta para semear o reino. Olhe para o seu ambiente pessoal. Muitos de vocês, inclusive, desejam um púlpito como esse aqui para pregar. Mas para pregar o reino não é necessário púlpito. Não esqueçam jamais das nossas famílias, não esqueçam, homens, das suas esposas, dos seus filhos. Mas esse é apenas um começo. Note que o homem, ele não semeou essa semente dentro de casa, mas ele semeou onde? Na sua horta. Nós temos uma horta. Nós deveríamos ter uma horta. Olhe para os seus vizinhos. Olhe para os seus amigos. Olhe para os seus colegas de trabalho, de escola ou de faculdade. Ali está a sua horta. E você tem essa semente. Observe. Aquele homem pegou e semeou um grão. Aprendemos então que devemos pregar com a capacidade que o Senhor nos concedeu. Este homem fez algo simples que ele sabia fazer, e o que nós devemos fazer também é algo simples: falar sobre as belezas daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Devemos falar com a capacidade que Deus nos deu. Mas, pastor, eu não tenho capacidade. Eu também não tenho, irmão. Nós não precisamos ser sábios. Nós não precisamos tentar enfeitar o Evangelho. Nós não devemos corromper a simples e poderosa mensagem com belas palavras ou com explicações elaboradas. E aí eu vou utilizar-me aqui do príncipe dos pregadores, de novo, Spurgeon, que escreveu o seguinte: o Evangelho não é uma embarcação para ser carregada com pensamentos humanos, com especulações refinadas, com trechos de poesias e belas histórias. Não. O Evangelho é o pensamento de Deus. E é o Evangelho em si que deve germinar. Portanto, semeiem a própria verdade, não as suas reflexões sobre a verdade, não os seus adornos sobre a verdade, mas a verdade em si. Irmãos, o poder não está em nós que proclamamos. Depois, vemos que mesmo sendo a menor, quando cresce, ela cresce. Lemos que o grão cresceu. Veja, foi para isso que o semeador plantou. Ele esperava que a semente crescesse. E será que nós temos essa esperança? Será que nós cremos que o reino irá crescer? Sem entrar agora, porque nós vamos falar isso à frente, mas sem entrar agora no mérito do falso crescimento, é inegável, meus irmãos, que a igreja, como uma expressão do reino dos céus, ela cresceu. Desde o Pentecoste, ela tem crescido de forma admirável, saindo de Jerusalém, Judeia, Samaria, atingindo os confins da terra, propagando-se por todos os continentes. Já pensou nisso? Um homem rodeado de 12 apóstolos, um ainda vai trair ele, e todos os continentes. Essa semente cresceu mesmo debaixo de perseguição de impérios e de sistemas anticristãos, como o paganismo, o socialismo, o comunismo, o islamismo. Hoje ela continua crescendo nestes lugares, e ainda que parte do mundo esteja vivendo, infelizmente, aquilo que tem sido chamado hoje de pós-cristianismo, essa semente continua crescendo ainda hoje em locais onde antes não existia a igreja. O Oriente a Ásia está crescendo. Igrejas grandiosíssimas. Ela chegou tão aos confins da terra, meus irmãos, mas
tão aos confins da terra, que chegou aqui em Blumenau. E veja, mesmo sendo uma pequena semente aqui, muitos lugares têm clamado para que nós, pequeninos que somos, insignificantes que somos, iniciemos nesses locais algum trabalho. Já pensou sobre isso? O presbítero Ismael está aqui de prova. De vez em quando alguém entra em contato. Vocês não querem abrir uma igreja aqui? E a gente diz, irmãos, a gente está tentando mantê-la aqui, vamos com calma. Assim, a nossa impaciência e incredulidade são desmascaradas por esta parábola. Nós, meus irmãos, somos imediatistas, mas essas parábolas, elas nos ensinam sobre aquilo que é tão difícil para nós: esperar. A gente quer as coisas na velocidade de fast food. Como aqueles discípulos, nós criamos hoje a nossa própria programação e nós esperamos que Deus se adeque a ela. Mas Ele não vai. Não vai. A plenitude do reino virá por meio de um processo lento, semelhante ao crescimento de uma planta. Assim, meus senhores, não desprezemos o humilde começo, não desprezemos o crescimento aparentemente lento. Olhemos para a promessa e olhemos para aquele que fez a promessa. A glória futura está escondida numa simples e pequena semente. Terceiro lugar, atingindo a altura de uma árvore. Há, no Antigo Testamento, várias parábolas sobre árvores. E eu não vou aqui, meus irmãos, especular sobre o significado dessa semente tornar-se uma árvore. Porque em alguns textos nós lemos que isso é mal, em alguns textos lemos que isso é bom. E como a gente não tem certeza de qual está sendo apontado, então nós devemos ir com calma. Talvez Jesus ele tenha simplesmente falado sobre uma árvore e as aves que se aninham nela, não para dar significado a esta árvore frondosa e estas aves, mas simplesmente para enfatizar como que aquela pequena semente se desenvolveria e cresceria. Alguns bons intérpretes, por outro lado, eles indicam que este símbolo, a árvore, simboliza um lugar de refúgio, de repouso e de bênção, resultantes isso, óbvio, da permanência da igreja neste mundo. A igreja é um lugar de refúgio, é um lugar de repouso, é um lugar de pacto, de bênção. As aves que fazem ninhos habitavam, literalmente elas acampavam nos seus ramos. Aves nas Escrituras são frequentemente um símbolo das nações da terra. Embora, na parábola do semeador, por exemplo, Jesus diz que as aves representam Satanás. E aí muitos intérpretes pegam a visão negativa aqui, né? Mas eu prefiro olhar para a parábola messiânica lá de Ezequiel, que diz assim: no monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. E aqui, essas aves representam as nações gentias. Nossa! Terceiro lugar, vejamos os problemas do crescimento. O falso crescimento, ele não pode nos iludir. Como eu já falei, muitos entendem que a parábola diz que, nesse nosso tempo, o reino será grande como um império mundial. E outros dizem que tal crescimento, nessa parábola, seria da falsa igreja. Veja, eu não concordo com nenhuma dessas duas interpretações, mas não vejo problema em observarmos aqui, em vermos aqui um alerta para aniquilar falsas expectativas, assim como Jesus fez naquela época. Como vemos, a cristandade tornou-se uma potência mundial, com um grande patrimônio, com uma imensa influência política. A cristandade, não o cristianismo. Mas isso não é sucesso do Evangelho.
A ideia que encontramos no Novo Testamento sobre o futuro da igreja neste mundo é que, ao nos aproximarmos do final dos tempos, a fé, o amor e a liberdade para proclamar o Evangelho seriam escassos. É isso que nós encontramos nas Escrituras. Jamais foi prometido à igreja de Cristo tempos de poder esplendoroso nessa época, nessa era. Essas promessas são só para o seu retorno glorioso. Essa é uma visão, meus irmãos, quem tem nessa expectativa da igreja crescer de tal maneira que vai... Isso é uma expectativa, uma visão limitada, diria até materialista, que reduz algo que é muito maior. Irmãos, a palavra diz que a nossa pátria está nos céus. A palavra diz que o nosso lar eterno, em novos céus, em nova terra, purificados pelo fogo. O caminho da igreja aqui na terra é o caminho não da glória, mas é o caminho do serviço, do sacrifício e da subordinação. Escreveu um teólogo. Serviço, sacrifício e subordinação. Certo pastor afirmou que tamanho não é grandeza. Nós havemos de concordar com isso. A igreja na nossa nação mesmo, ela tem a largura de um oceano. Já disse um outro pastor, mais uma profundidade de uma colher de chá. Tamanho não é grandeza. E aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo que a igreja deve ser pequena para ser bíblica. Não é isso. Existem grandes, mega igrejas que são bíblicas. Mas o que eu estou dizendo é que igrejas inchadas, que não cresceram, mas incharam. O que eu estou dizendo é que busca por poder e influência política são agendas humanas e não agendas divinas. Em quarto, vejamos a esperança do verdadeiro crescimento. Primeiro, a estranha comparação. Note, quando nós ouvimos o seguinte, Jesus vai falar e diz: o reino dos céus é semelhante a alguma coisa. Olha, nós esperamos uma comparação de tirar o fôlego. Nós esperamos ler ali algo grandioso, majestoso. Nós esperamos, como afirmou Sproul, que Jesus comparasse o reino a coisas nobres e grandiosas. Mas não foi o que ele fez. Conforme vimos, se Jesus quisesse falar apenas sobre a grandeza do reino, ele poderia ter escolhido uma árvore que crescesse mais do que 3 ou 4 metros. Existem árvores que crescem 30 metros. Ele poderia ter dito que o reino é imenso como o universo, que ele é alto como o Everest, que ele é imponente como uma cordilheira, que ele é profundo como os oceanos, que ele é brilhante como o sol, etc. Mas não foi isso que o Senhor fez. O Senhor escolheu compará-lo a coisas comuns, pequenas. Contudo, aquilo que parece ser uma escolha estranha, se nós pensarmos um pouco, nós veremos que há aqui uma genialidade do nosso Senhor. E essa genialidade, ela foi apontada por um teólogo que afirmou que nesta parábola a comparação parece estranha à primeira vista, exatamente porque a árvore resultante ela não é tão grande como se esperava. Todavia, esse é precisamente o ponto. Jesus escolheu essas comparações estranhas para provocar surpresa, para provocar reflexão, meditação, para causar um encorajamento nas pessoas a pensarem, a penetrarem no significado da parábola. O Senhor fez isso em outros momentos, quando, por exemplo, ele afirmou que a vinda do reino, ele poderia ter dito que era gloriosa como o nascer do sol, em alguns momentos aparece isso, mas há um momento que ele diz que a vinda do reino é como a vinda de um ladrão à noite. E aí você para e diz: Senhor, que comparação! Mas é a comparação que ele fez. Há um sentido, a surpresa. Assim nós devemos olhar então, meus irmãos, para a conexão início-fim, em segundo lugar. Conforme estamos vendo
E eu estou frisando, o ponto da parábola não é apenas o crescimento e a grandeza. Porque, meus irmãos, notem o seguinte, Jesus, ele não está, como se fala na academia, picando fumo aqui. Jesus não está chovendo no molhado. Aqueles ouvintes dele, os judeus, nenhum deles que aguardavam o Messias, que aguardavam o reino do Messias, nenhum deles teria a menor dúvida que o reino seria grande e glorioso. Isso não precisava ser ensinado para estas pessoas. Jesus, ele não estava simplesmente reforçando convicções antigas, mas aqui ele estava ensinando alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Nós já falamos que o ponto da mensagem é a história do grão de mostarda, que não é grande nem glorioso, mas que Jesus estava fazendo as pessoas enxergarem. Naquele pequeno começo do reino, ali já havia uma glória. E essa glória seria plenamente revelada somente na consumação final, somente ao fim da história. É desse princípio, meus irmãos, é desse princípio, dessa essência gloriosa do reino, desde um pequeno grão de mostarda, que nós podemos extrair grandes lições de encorajamento, nós todos. Veja, se os pequenos começos não devem ser desprezados, nós não podemos desprezar o tamanho e a influência da igreja. Não podemos. E aqui eu falo da verdadeira igreja. Aqui eu falo do cristianismo, não da cristandade. Aquilo que nós chamamos cristandade cresceu. Os irmãos entendem o que é o termo cristandade? Cristianismo é a igreja, é a fé bíblica. Cristandade é todos aqueles que se identificam com Cristo de alguma forma. O Brasil é uma nação cristã, né? Mas nós sabemos que nessa nação cristã tem o católico não praticante, o ateu não praticante, que quando está caindo o avião ele pede misericórdia a Deus. Nós temos ali o crente da Assembleia, que é diferente do crente da Universal, que é diferente das seitas, né? O crente adventista, ou testemunha de Jeová, que também fala não, que há Cristo e coisa, mas não acredita em nada daquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo. Temos os arminianos, os calvinistas, nós temos os reformados, tem vários. Se nós pegarmos um representante de cada um, uma Bíblia, e colocarmos num ringue, em 15 minutos vai ter talvez 1 ou 2 vivos ainda. O resto vai ter se matado a bibliadas, né? Isso é cristandade. O cristianismo é diferente. A igreja romana, que é a cristandade, ela já chegou a dominar todo o mundo. As igrejas de tradição carismáticas e pentecostais, elas são enormes, elas são grandes, elas são influentes. Elas elegem quem elas querem para comandar o país. As igrejas neopentecostais e outras deformações mais complexas e mais confusas, elas atraem centenas de milhares de pessoas. Nós vemos isso constantemente. Esses ramos da cristandade que eu falei, eles têm rádios, estações de rádio. Eles têm canais de TV, a cabo e aberta. Eles têm sites popularíssimos. Eles têm agências de notícia. Eles têm produtoras de cinema, estúdios musicais, escola e muita influência política. Existe até uma bancada evangélica no Congresso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da igreja verdadeira, da igreja fiel, da igreja bíblica. Tenha ela o tamanho que ela tiver. Naquele emaranhado de visões, doutrinas e cultos, certamente existem crentes fiéis. Crentes que ainda não foram despertados para uma verdade mais profunda e simples e talvez nem sejam. Devemos lembrar que a salvação é pela graça, não é pela doutrina. Mas observe, qual o tamanho, qual o poder, qual a influência das igrejas bíblicas? Já parou para pensar nisso? Existem muitas, mas qual o poder e influência delas? É pequeno. São grupos pequenos, de pessoas humildes.
E nós ficamos preocupados com a relevância e a incapacidade da igreja afetar a nossa sociedade. Por que a verdade parece escondida? Porque mesmo essa verdade sendo poderosa, hoje ela ainda tem o tamanho de um grão de mostarda. Mas está viva e tem a essência. Não desprezemos, meus irmãos, a verdadeira igreja. Glorifiquemos a Deus por ela. E utilizemos os nossos dons, os nossos recursos e o nosso tempo e orações com ela. Mas vamos fazer outra aplicação. Desçamos ao nível da igreja local. E aí eu vou falar especificamente da nossa comunidade. Não desprezemos esse pequeno grão de mostarda, simplesmente porque ele ainda não é uma grande árvore. Nossa igreja, assim, assim, né? Uma sala comercial, assim, em cima de uma loja, num bairro afastado. Não despreze. A nossa comunidade, irmãos, ela é guiada por homens fracos, dependentes da graça divina, e graças e glória a Deus por isso. Nós não somos muitos, nós não temos outras comunidades ainda. Um dia, querendo Deus, teremos. Mas muitos vêm de longe para congregar conosco. Viajam mais de 100 quilômetros para estar aqui. Sem para ir, sem para voltar. Para estar aqui, glorificando a Deus. Nós temos sido um porto seguro para tantos outros que têm vindo de outras regiões do Brasil. E têm sido amparados. Tem encontrado aqui, nesse pequeno grão de mostarda, uma igreja bíblica sadia. Nós não temos sede própria, nós não temos influência política alguma, nós não temos recursos para fazer muitas daquelas coisas que nós sonhamos e gostaríamos. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, disse o Senhor Jesus, e esse é precisamente o nosso tamanho. Mas, meus irmãos, jamais desprezemos isso, porque nós estamos vivos. Nós podemos ainda não ter atingido a altura de uma árvore, nem ser ainda a maior das hortaliças, talvez não tenhamos ainda nem sequer o tamanho de um arbusto, mas veja, há crentes encontrando descanso nos ramos deste milagre de Deus, chamado Igreja Reformada de Blumenau. E glória a Deus por isso. Vamos fazer outra aplicação. Meus irmãos, e as nossas casas? Há crentes nas nossas casas? Há uma Bíblia sendo aberta e sendo lida? Há maridos buscando amar e cuidar das suas esposas, e estas buscando serem submissas aos seus maridos em amor? E há filhos recebendo de ambos instrução do Senhor? Pastor, mas nós temos tantos problemas. Eu acredito. A sua casa ainda não é uma frondosa árvore, mas ela é uma semente de mostarda. O reino dos céus está vivo ali. E quem sabe já seja até mesmo um pequeno arbusto, mas a nossa ingratidão e a nossa falta de contentamento não nos permitem enxergar isso e glorificar a Deus por isso. Lembre, meus irmãos, que o dia que nós vivemos, o dia que se chama hoje, é dia de graça, e esse dia ainda não acabou. Essa semente ainda não alcançou a maturidade, mas ela está crescendo. É um humilde começo. Irmãos, e as nossas crianças? Façamos mais uma aplicação. Pastor, você não conhece meu filho. Pastor, elas não entendem as coisas que acontecem no culto. Pastor, elas fazem isso, elas fazem aquilo outro e não fazem aquilo que deveriam fazer. Daqui, quando eu olho os herdeiros da promessa sentadinhos nesses bancos, eu não enxergo nenhuma árvore, mas eu enxergo vários e vários grãos de mostarda.
sementes do reino de Deus se desenvolvendo, partes do corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há esplendor, mas as sementes e a vida. O tamanho delas não estabelece a grandeza do reino, mas aquilo que elas se tornarão, sim. Veja, se houvesse conhecimento, Jesus poderia até ter usado um outro exemplo para aqueles homens. Veja o seguinte: um espermatozoide, ao fecundar um óvulo, o que aconteceu ali? Nós temos um amontoado de células? Não, nós temos vida. Vida. Ainda que seja possível ver somente com um microscópio, a vida. Tão humano quanto ao nascer. Como nós temos alguns recém-nascidos aqui. Tão humano quanto continuará sendo até morrer. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, as nossas crianças são filhos da promessa, são participantes do pacto. E como naquela pequena semente, ela necessitava de cuidados, as nossas crianças, quando elas são expostas ao Evangelho, em casa, a partir da oração, da leitura bíblica, do culto caseiro, e são expostas ao Evangelho na igreja, participando do culto a Deus, vivendo aquilo que eu chamo a beleza da obediência, elas serão ministradas pelo próprio Espírito Santo de Deus, que é a santa pessoa da Trindade, que é responsável por comunicar a graça divina através do quê? Dos meios de graça. Não desprezem essas pequenas sementes, porque elas têm material espiritual para crescerem como árvores. Obedeçam a Deus e descansem. O Senhor está cuidando delas. O mesmo vale para os mais velhos que estão vindo à igreja. Começaram agora, foram sempre teimosos, mas há de ser que seja uma pequena semente. E somente Deus sabe o tamanho que esses atingirão. Mais uma aplicação para irmos para o final. O mesmo vale, meus irmãos, para cada um de nós. O mesmo vale para cada um dos senhores. Nós não somos aquilo que nós gostaríamos de ser. Nós não somos aquilo que nós nos comparamos com os grandes homens da história. Nós não somos aquilo que a palavra de Deus nos ordena a ser. Mas nós estamos sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus. Estamos sendo dia a dia conformados à imagem de Jesus Cristo. E esse processo de santificação, ele se completará no dia da nossa morte ou do retorno do Senhor, se ele vier antes. Mas até lá, nós somos parte do reino dos céus, nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, nós fomos adotados por Deus Pai, por meio do Deus Filho, portanto, já somos filhos de Deus. Quando você olha no espelho, você pode enxergar uma semente de mostarda, você pode enxergar um arbustozinho, um raminho, mas olha o que João nos diz: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora, veja, não é ontem, não é amanhã, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. E qualquer um que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Meus irmãos, pequeninos grãos de mostarda,
Ó pequeninas sementes desprezadas pelo mundo, não esqueçam que o reino dos céus revelará todo o seu esplendor somente quando o Salvador voltar, quando nós formos revestidos de incorruptibilidade. Até lá, não reclamemos da graça que nós já recebemos. Pelo contrário, sejamos gratos e demonstremos o nosso contentamento por tudo, enquanto buscamos nos purificar, dependendo da purificação que é realizada através do Espírito Santo de Deus. Onde o reino dos céus estiver, ele crescerá. É como uma semente de mostarda no campo. Foi assim os nossos corações. O Evangelho entrou como uma pequena semente, essa semente cresceu e transformou-se em convicção de pecado e em desejo de conhecer o Deus Salvador, servir a Ele, vivendo para a glória dEle. Concluímos assim, irmãos, que nesta parábola é como se o Senhor estivesse dizendo assim, tenham paciência e creiam. Tenham paciência e creiam envolve obedeçam. Porque quem não obedece, não crê. Porque se o crescimento do reino dos céus foi profetizado, e ainda não estamos vendo a sua plenitude, contudo, parte dessa profecia já se cumpriu diante dos nossos olhos. Lembre que os primeiros discípulos de Jesus eram um grupo de pescadores simples, que foi ordenado fazer discípulos de todas as nações. E essas pessoas colocaram o mundo em chamas, botaram o mundo de pernas para o ar, como dizem Atos dos Apóstolos. E como fizeram isso? Com a pregação do Evangelho, que hoje é proclamado em quase todas as línguas conhecidas da terra. Aprendemos, então, que durante a ausência do Senhor, o reino crescerá normalmente, conforme a graça, a vontade e o tempo de Deus. E que esse crescimento não deve ser desprezado por nós, não deve ser desprezado porque não satisfaz aquilo que nós imaginamos. Entendam isso, nós devemos andar por fé, proclamando como cidadãos deste reino que somos, que nós temos um rei, que ele vive, proclamando assim a libertação daqueles que foram aprisionados pelo diabo e proclamando que em breve esse rei surgirá e assumirá o seu lugar de direito. Enquanto isso, meus irmãos, não devemos desprezar esse reino, não devemos desprezar esta pequena semente que pode ser vista hoje na igreja verdadeira do Senhor ao redor do mundo, que pode ser vista na nossa comunidade, que pode ser vista na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, que pode ser vista na nossa própria vida. Assim, oremos junto com Spurgeon, que diz: bom mestre, acelera este bendito desenvolvimento. Temos visto o suficiente do grão de mostarda. Faze-nos agora ver a árvore. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, enquanto nós tivermos esse desejo nos nossos corações. Vamos ficar em pé. Vamos ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado por tua santa palavra, que nos consola, que nos conforta, que nos exorta à alegria e gratidão. Perdão, Senhor, pela nossa incredulidade, pela nossa impaciência. Perdão, Senhor, porque nós muitas vezes desprezamos a tua obra gloriosa, porque queríamos que ela fosse assim ou assado, porque temos as nossas opiniões e não lemos, e não cremos, e não entendemos suficientemente a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ver aquilo que tu tens feito na tua igreja, na nossa comunidade, nas nossas famílias, em nossas vidas. Ajuda a vermos este pequeno grão com a essência gloriosa que há nele. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos proclamando com ousadia
a vitória do nosso Rei, até aquele dia glorioso quando tu retornar, e todo joelho se dobrar, e toda língua confessar, e este mundo for purificado com fogo, e nós vivermos de uma vez por todas, verdadeiramente e definitivamente pelos séculos dos séculos, para a glória do teu nome, afastados de todo pecado e imundície, quando nós poderemos de fato nos aninharmos em ti. Pedimos essas coisas, Senhor, e te agradecemos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.